Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou determinar dois itens sobre a função y igual a menos 2x ao quadrado mais 4x menos 3. Eu quero saber aqui qual é o ponto vértice. Todo ponto ele é formado por duas coordenadas. O ponto vértice ele vai ser representado pela letra V maiúsculo e ele vai ser formado pela coordenada x vértice e y vértice. Para você determinar o x vértice, você vai ter uma determinada fórmula. E para você achar o y vértice, você vai ter uma outra fórmula, beleza? Então vamos aqui. Como foi dada essa função aqui, vamos determinar os coeficientes dessa função. Ou seja, o valor do A é o menos 2, o valor do B é o 4 e o valor do C é o menos 3. Os coeficientes A, B, C são os números que ficam antes da letra X e também o termo independente, que é o valor de C. Para você achar o x vértice, a fórmula é menos B dividido por 2 vezes A. Beleza? Então a gente tem aqui, x vértice é igual. Esse menos B significa o oposto de B. Como B é mais, o oposto é menos. Se o B fosse menos, o oposto seria mais. Então aqui vai continuar menos 4. E na parte de baixo, você vai multiplicar 2 vezes A. Lembrando que o A é menos 2. Então esse 2 multiplicado por menos 2 vai dar menos 4. Fazendo aqui o jogo do sinal e a divisão, menos com menos dá mais, 4 dividido por 4 vai ser igual a 1. Então já temos um x vértice. Para você determinar o y vértice, a fórmula é menos delta dividido por 4A. Menos delta dividido por 4A. Só que eu não tenho o valor do delta, mas eu já sei qual é a fórmula que eu vou utilizar para achar o delta. Então a fórmula do delta é b elevado a 2 menos 4ac. Substituindo os valores, eu tenho o seguinte, no lugar do b eu vou colocar o 4, no lugar do a eu vou colocar o menos 2 e no lugar do c eu vou colocar o menos 3. Observando aqui que eu usei o parênteses aonde eu substituí. Então delta é igual a 16, que é 4 ao quadrado. Fazendo aqui essas duas multiplicações, a primeira coisa que eu faço é o jogo do sinal. Menos e menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, 24. Todas as vezes que eu tenho um número positivo e um negativo, eu vou repetir o sinal do maior em valor absoluto e diminuir. Então 24 menos 16 vai ser igual a 8. Então já temos aqui que o delta é igual a menos 8. Voltando aqui à fórmula do y vértice. Y vértice é igual menos delta. Esse menos delta significa o oposto de delta. Como o valor do delta é menos 8, o oposto vai ser mais 8. E na parte de baixo, 4 vezes A. Lembrando que o A é menos 2. Então, 4 multiplicado por menos 2, menos 8. Efetuando aqui a divisão, mais e menos dá menos, e 8 dividido pelo número 8 vai ser igual ao número 1. Bem, o que foi que eu estava calculando? O que eu estava calculando é o ponto vértice. O ponto vértice é formado pelo x vértice e pelo y vértice. Então eu posso concluir que o ponto vértice vai ser 1 e menos 1. Então esse é o ponto vértice. Bem, no item B, eu quero saber para que serve o ponto vértice. Bem, quando eu tenho uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola.
temos dois tipos de parábola. Temos a parábola quando a concavidade ela é para baixo e quando a concavidade ela é para cima. Beleza? O que é o ponto vértice? Vamos analisar essas duas parábolas, analisando da esquerda para a direita. Olha, aqui a curva está subindo, quando ela chega no ponto vértice, ela desce. Então ela passou de crescente para decrescente. Analisando aqui, sempre da esquerda para a direita. Aqui ela está descendo, quando ela chega no ponto vértice, ela sobe. Então concluímos que o ponto vértice é o local onde a função ela muda de sentido, ou seja, é onde ela passa de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Então a resposta da letra B, eu quero saber aqui, para que serve o ponto vértice? Então a gente pode escrever o seguinte, serve para indicar o local onde a função muda de sentido. Muda de sentido. Então isso aqui a resposta da pergunta: para que serve o ponto vértice? Então serve para indicar o local onde a função muda de sentido. Muito obrigado.